Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Fábio Age, parte 2. Que repercussão fantástica, né? Um jogador que não tá com a cara tanto na mídia. Inclusive, nós discutimos isso na primeira e na segunda parte. Mas, cara, é tanta lembrança boa, tanta história legal, tanto caso que conta muito do que o poker era antes de virar o que virou hoje, que tá irresistível. A segunda parte também tá irresistível. Então, convido a você a se deliciar com essa entrevista fantástica de Fábio Age. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, você tem todos os aplicativos de podcasts para Android e para iPhone, Spotify, Deezer. Também estamos no YouTube, nos indique, nos dê 5 estrelas. Opere suas fichas pelo Fichas.net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. Nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br. Nosso Instagram e Twitter é @guicalil e @lanzamaia. Lanza, temos e-mail essa semana. Temos e-mail essa semana? Temos e-mail essa semana. O nosso telefone é 31 975 18 9609. Nós temos um grupão no Telegram, o grupo tá cada dia mais legal e... Esquentou, hein? Esquentou. No grupo agora a turma começou a acostumar a ir lá e entrar e dar falinhas. Exatamente. Não, tá legal pra caramba, então tá todo mundo convidado a baixar o Telegram e entrar no nosso grupo fantástico. Se quiser mandar áudio, é mais fácil mandar pelo WhatsApp. Exatamente. Vamos de falinha? Vamos, professor, eu tenho uma curta. Vamos falar de jogo essa semana. Não, eu tenho uma curtinha, velho. Eu tava no Espetinho Poker Clube aqui em Belo Horizonte, jogando sábado à noite, fazendo pré da balada no clube de poker, que aliás pré da balada. É o que eu faço normalmente, né? Justo. Muitas vezes aos sábados eu vou pro clube, ali pelas 9 horas da noite, jogo até meia-noite e 45. À meia-noite e 45 eu peço uma cerveja e, atenção adversários, sento nas fichas, paro de jogar. E ia pra balada? Não. A boate que a sua balada fechou? Não, eu vou lá. Nem brinca, cara. Nem brinca. Vai reabrir o One Time. O senhor tá fazendo meu One Time no Instagram. E, cara, mas aí o que eu faço é isso. Eu sento ali, aí eu tomo 4 cervejinhas ali, tranquilo, batendo papo com a galera, 1h30 da manhã, eu vou pra balada feliz e contente. Justo. É isso mesmo, em 40 minutos eu bebo 4 cervejas. Quem nunca? Esses são os nossos. Mas eu tava sentado no clube, cara, e eu botei isso na pauta pelo seguinte, eu tô ali na madrugada no clube, quase 2 da manhã, preparando pra sair pra obra itinerante. Alguém senta na mesa e com a cara de estado de choque vira e fala assim, velho, os caras ali estão comemorando que a Mega Sena acumulou. Aí sim. Pode essa parada, velho? Que pode, senhor. Quando acumula, o prêmio é maior. Porque a gente vai perder dinheiro da mesma forma. Cara, velho, isso é o cúmulo da degeneração humana, é comemorar que a Mega Sena acumulou. Imagina se o senhor é um jogador médio da Mega Sena. Quer dizer, que a cada 2 concursos por semana, 8 concursos por mês, você joga ali 2 concursos, ok? 3, talvez. Beleza. Cara, a probabilidade, a gente já viu que a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é aproximadamente de 1 para 54 milhões, se eu não estiver muito enganado. Então, se for para pôr o seu dinheiro, vamos falar, isso tá te dando mais odds? Melhor a odds. O prêmio melhor a odds. Meu Deus. Notícias, Marcelo. Notícias Pari Poker Millions Uruguai. Urgente, velho, urgente. O mundo tá acabando. Pari Poker Millions Uruguai. Um evento maravilhoso, impressionante, cara. No Uruguai, inclusive, temos discussões opinativas aqui no final dessa notícia, cara. Mas a gente começa pelo mínimo Main Event, que tivemos 759 entradas. Grande campeão foi o Alejandro Arnold, do Uruguai, $155 mil. Quarta colocação, Rodrigo Seis, de 53. Guarde esse nome, que inclusive já passou pelo PokerCast nas antigas. Guarde esse nome, porque o homem está voando, senhor. Super High Roller, $25 mil, 35 entradas. 35 entradas. O grande campeão foi o James Romero. Eu diria que era James Romero, mas eu acho que é James, né? James. Eu acho que é James, porque é americano. James. $325 mil, cara. É uma tuitada maravilhosa do Brent Hanks, que tuitou um gif dele lambendo o troféu. É isso. Cara, foi sensacional. A lambida no troféu foi demais, velho. Quando o rapaz ganha $1.200.000 ou mais na cotação de hoje, nada melhor que uma bela lambida no troféu. Muito justo, inclusive. High Roller Finale, 84 entradas, grande campeão, Farid Jatan, jogador da Colômbia, $200 mil, segundo colocado, Rodrigo Seis, falamos dele, falo de novo. Ele foi citado pelo Age na entrevista passada. Exatamente, senhor. E direto para o Main Event. Main
Main Event Garrosh. Vamos que diretamente vamos. para o Main Event. Deixa eu falar, não agarrava tempos, hein? Diretamente para o Main Event, aonde tivemos uma mesa final, além de estrelada de brasileiros. Né? Exatamente, Lanza. Nono colocado, Rafael Caiafa, que monstro. Aliás, o que nós temos de nomes possíveis para vir para o PokerCast aqui é brincadeira. Depois, então, o Caiafa, nono colocado, Pedro Madeira, oitavo colocado, Dmitry Urbanovic, polonês, lenda do jogo, jogador do Party Poker, foi o sétimo colocado. Aí, nas 3 primeiras colocações, tivemos Daniel Hazaei, o austríaco, segundo colocado Fábio Colonese, $640 mil, e o grande campeão Pablo Pablo Silva, como disseram os gringos, brasileiro, $1 milhão, o Pabritz. Lanza, vamos começar a discussão nossa? Bora. PokerCast regula a conta? Vale lembrar o seguinte, Bruno Volkmann, Pabritz e Cássio Pac jogam com bancrolls compartilhados. $1 milhão significa $333 mil para cada um deles. Bruno Volkmann foi o nosso entrevistado anterior. Certo. Antes do Spessotti. Justo. Arrumou um dinheirinho? Arrumou alguma coisinha? Obviamente demos falinha nele lá Claro. no Instagram, não podia ser diferente. Só lembrando que caíram na retinha final desse evento também. Teve mais uma brasileirada que ficou no dia 3. Em ITM ainda nós tivemos a Dai, que tem chegado em todos os eventos, principalmente de punta, como chega, reguladíssima, e a Laurinha Cinza também regulou. Lanza, foi a primeira vez que um brasileiro foi campeão de um Party Poker Millions, foi a terceira premiação de $1 milhão ou mais do Brasil. Na hora que me falaram, eu lembrei instantaneamente, te pergunto aqui na fogueira se o senhor lembra de quem são as 2 outras premiações de $1 milhão ou mais do poker brasileiro. Robert Lee Felício. Exatamente, professor. WPT, acabou a WSOP, vai um brasileiro lá para Las Vegas, ele já era das maiores lendas do poker nacional, arruma o maior resultado da história do poker ao vivo no WPT, nosso ídolo que há de passar aqui pelo PokerCast na nova fase. Alexandre Gomes. O Calil me soprou. É o Alexandre Gomes. Compromisso com a verdade, vai. Compromisso. Eu achei que o Alexandre Gomes não tinha puxado $1 milhão. Eu achei que era abaixo de $1 milhão. Não, não foi. Acima, aquele $1 milhão WP, foi acima. Eu achei que era, sei lá, 890. Eu tava com esse não, foi over. O bracelete dele foi inferior a $1 milhão, mas o WPT então não foi, não. Essa era a dúvida. É isso aí. Vale dizer o seguinte, o Pabritz já tinha quase 5 milhões no poker online, tinha aproximadamente $140 mil, segundo o Random Mob e segundo o Super Poker. E aí uma coisa vale pensar, Lanza, o tamanho dos fields, quer dizer, nós tivemos um super, hiper, mega, ultra high roller de 35 entradas para $25 mil e um high roller finale de 84 entradas. Vale lembrar o seguinte, nós estamos na América Latina, onde o dólar está o maior da história. Exatamente. Você acha ok esses números? 35 entradas, 84 entradas para high rollers? Eu acho ok. Nós estamos vendo, para você ter uma ideia, se eu não me engano, é muito comum as séries grandes de torneio, a Triton mesmo, quando nós temos $25 mil. Na Triton, se eu não me engano, a gente tem evento ali com 100, 110 entradas. Se você considerar que lá é o dólar, é dólar, se a gente está trabalhando com 1/3 disso aqui, com o dólar a quase 5 para 1, vamos... No caso do Brasil, do Uruguai não deve ser diferente, na Argentina pior ainda. A economia do jeito que está na América do Sul, eu acho que 35 entradas, inclusive, é bem ok. Eu acho também. Outra coisa, alguém poderia reclamar o seguinte, torneio em dólar é caro pra caramba. Não é pra atender o field, o grande field. Não é pra atender o field que roda o circuito nacional em geral, né, Lanza? Torneio em dólar é caro pra mim. Torneio em dólar é caro pra você. Que tá cheio do dinheiro, você imagina pro jogador. Torneio em dólar é caro pro jogador que vive só de live e joga em real. O torneio em dólar é a moeda da turma que joga online. Infelizmente, eu falo infelizmente porque... não dá para todo mundo, né? Pros pitões e Fred Volpes da vida que arrumaram os tubos de dinheiro essa semana em dólar, tá sensacional, quase 5 para 1. Mas para quem tá na Dual Swing pagando essa nota, é muito difícil. Então, realmente, a moeda do poker mundial é o dólar, é o euro. E nós temos essa desvantagem. E esse é o fator que a gente sempre comenta em anos de WSOP, como que o Brasil consegue ter crescimento em buy-ins, em número de pessoas, porque nós temos um delay de moeda que é absurdo. Sim. Então é isso.
Perfeito. E por último, Lanza, uma discussão que eu acho super pertinente é o seguinte, cara, a gente vive falando do Rio de Janeiro como destino internacional do pôquer na América do Sul. E a impressão que eu tô tendo é o seguinte, que o Uruguai tá virando e falando assim, me dá aqui, me dá essa galera toda. Aliás, no torneio do Rio, os campeões e os caras que tiveram grandes resultados, saíram daqui e já foram pro Uruguai comemorar, porque lá tem cassino, tem uma segurança diferente, porque lá continua sendo trabalhando numa moeda desvalorizada, porque lá o cannabis é legalizado. Olha o cara, velho. Há quem se importe com isso, né, velho? Quer dizer, a turma que joga nos Estados Unidos e nos países europeus onde é legalizado, chega num lugar que não é e se incomoda, né? Isso é um justo. fato. Mas... Não estamos falando do field inteiro, mas há jogadores no field que se preocupam com isso. Mas eu discordo. Eu acho que, apesar de tudo, nós temos um lobby absurdo do Cassino de Punta, especificamente, do Conrad. Ele faz todo um lobby para que isso aconteça, ele investe, porque é do interesse dele que essa turma que vai lá jogar o torneio de poker depois vai para roleta e etc e tal. Mas eu não acho que, primeiro, que deveria sair daqui para ir para lá. Segundo, eu acho que os nossos fields são muito maiores do que os deles. Muito maiores. Pode pegar... Não, o field local não tem a menor dúvida. Não, mas o field, quando se joga no Brasil, não é o field local. Os números dos eventos no Brasil são maiores que os números dos eventos no Uruguai. Porque o brasileiro é mais barato para o brasileiro viajar para o Rio de Janeiro do que ele viajar para o Uruguai e pagar tudo em dólar. Tá. Aí tem uma questão que eu sei que você não pensou nela, e eu pensei, tentei pesquisar e não consegui descobrir. Eu não consegui essa informação, que é a questão do imposto. Que eu saiba, podemos pedir o Cansado deixar um buraquinho aqui para ele mandar um áudio para nós. Pô, não, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para o Cansado e trazer ele de volta, vão trazer a resposta. Boa, se ele souber também. Que eu saiba, é ferro também. Eu não sei. Eu não sei. Para lá não tem imposto nenhum, não custa nada, hein? Eu acho que tem, hein? Nós vamos descobrir. Mas, enfim. Então... Siga a pelota? Ferro. Essa é a palavra que define a próxima notícia. Exatamente. Iron, ferro, parou. Parou para passar menos vergonha. Primeiro desafio, Phil Golfin foi jantado. Exatamente. Ele suspendeu o desafio, ele não falou se o desafio tá terminado. Vamos começar falando o seguinte. O desafio foi parado como nós demos a notícia no último programa. Depois daquela sessão, apesar dele ter sido citado no PokerCast, a conta dele não regulou, até porque nós citamos ele e o adversário. Ele parou com menos 900.240 euros. Os stakes são 100, 200 euros PLO. A duração seriam de 25 mil mãos. Aposta paralela de 200 mil euros para 100 mil euros. Então, quer dizer, ele não está perdendo 900 mil. Se ele encerrar o bet agora, ele perde 1 milhão e 100. Porque vão mais esses 200. E ele tinha um stop loss, ele podia parar a partir de 2.500 mãos. Exatamente. Ele fez um pronunciamento que foi o seguinte. Tá na hora de eu parar e reorganizar minha cabeça. Até uns dias atrás, eu estava muito feliz com o jeito que eu estava segurando uma runada, uma fase muito ruim. Eu acho que eu joguei bem e mantive minha cabeça no lugar. Durante a sessão que eu perdi 268 mil, que foi uma das últimas sessões, ou a última sessão, eu achei que eu entrei em tilt durante a sessão, mas joguei durante um tempo no meu jogo B. E aí a gente fala pro ouvinte que está começando a jogar poker agora, tem o A-game, é o jogo A, jogo B, jogo C, quer dizer, é à medida que o jogo vai deteriorando por causa do tilt. De novo, eu estava feliz comigo por causa das circunstâncias, considerando as circunstâncias, mas nos últimos dias eu não posso dizer a mesma coisa. Nas minhas últimas sessões, eu posso dizer que eu abandonei o meu plano de jogo e eu não conseguia mais jogar com coerência e nem fazer minhas leituras, eu estava jogando com medo. Era certo que eu iria perder. A coisa mais difícil de uma downswing longa não é a perda de dinheiro, é a perda de esperança. Olha isso, Lanza. Eu achei o limite da minha cabeça. Eu experimentei downswings gigantescas, deste tamanho antes, mas essa é a primeira vez que isso aconteceu em high stakes, num desafio público e que eu estava muito feliz de jogá-lo. Eu estou confiante que o meu jogo C é muito pior do que o do Vini Vidi jogo A. Uma vez que eu consegui reorganizar meu cérebro, eu vou pensar se é tempo de continuar com esse desafio ou mover para outro desafio. Desculpem pela paralisação das ações aqui, e eu prometo que de uma forma ou de outra vai ter muito challenge sendo jogado para frente. Uai, falar o quê? Né? Parceiro tá em tilt. Tá no ferro.
ele tem que saber a hora de parar. Eu acredito que ele vai organizar a cabeça dele, é um grande jogador, é um cara que tá no poker há muito tempo, tá acostumado com essas fases, mas eu acredito que é GG esse desafio, até porque, partindo desse conceito que ele deu essa parada, eu acho bobagem ele reiniciar com um ferro desse, com esse número de pressão. É preferível o famoso assume o ferro e seguimos pro próximo, até porque confiante ele estava, porque ele saiu dando dinheiro pro mundo. Agora ou ele busca ou ele assume. Vale lembrar o seguinte, ele tem alguns desafios em que ele é favorito, entre eles o Bill Perkins, né? Claro que é PLO. PLO, dependendo da forma que o jogador recreativo jogar contra um profissional, tem chance dele ganhar, ainda mais quanto menos mãos, maior a chance dele ganhar. Mas são 25 mil, né? Depende, não são todas que são 25 então mãos. Tem um desafio ao vivo, ele vai jogar uma das sessões ao vivo e vai jogar ainda contra um cara como foi o VNVIDI, que é um jogador completamente desconhecido. Um jogador que a gente não sabe quem é, que ninguém sabe quem é, só ele, evidentemente. Ele mesmo. Não, mentira. Oscar do poker. Oscar do poker, Lanza. Cara, estão eleitos. Aliás, cara, The Oscars goes to. Que assunto gostoso, né? Cara, lembrando do Oscar, você já pagou ao vivo. Já paguei. Inclusive, eu logo após a aposta nossa do Oscar, eu falei, cara, eu devo ser o maior imbecil da história. Por causa de? Porque na hora que entra pro The Oscars goes to The Best Movie, aonde eu empato no 1917, eu ganho R$50. E se eu beto no Parasita, pagando, sei lá, 12 para 1. Não, tá pagando mais 5 para 1 na reta final. 4, é que ele deu uma caída. Eu saio muito up na parada. Você sai up de qualquer jeito. De qualquer jeito. E aí eu macaquei level hard e agora tem que tomar falinha dobrada. Porque merece. Enfim, nosso querido Del Valle fez o Oscar do poker brasileiro. Vale lembrar os critérios. Os critérios foram o seguinte: 3 eleitos pelo público. E entre os 3 eleitos pelo público teve um segundo turno e os jogadores com mais votos puxaram. Melhor jogador brasileiro online, João Simão. Jogadora brasileira online, Laurier Tournier, um convidado para o PokerCast e a outra que passou pelo PokerCast. Melhor jogador brasileiro live, Yuri Martins, que passou aqui pelo PokerCast. Melhor jogadora brasileira live, Daiane Cotoviese. Essa não foi convidada ainda para o PokerCast, falha minha. Será muito em breve. Jogador brasileiro revelação, Lucas Rocha, jogador do Samba, com 40% dos votos. Melhor sala de poker online, PokerStars. E melhor time de poker, Samba Poker Team, com 40% dos votos. Lanza. Eu acho que não tem nem muito o que opinar. Eu acho que é uma votação nominal, quer dizer... Uma brincadeira legal pra caramba. É uma brincadeira e aonde a votação é do público. Uhum. Então, venceu o que a maioria achou. Não cabe a mim concordar ou discordar de nada. Que homem. PokerStars vai dar um Platinum Pass no BSOP de São Paulo. Cara, vai acontecer o seguinte, no dia 24 de março, no BSOP de São Paulo, que eu tô em negociações avançadas para ir para São Paulo, fazer a entrevista com o Paulo Gini e ficar para o BSOP. O que está acontecendo é o seguinte, vai ter um torneio de all-in ou fold entre 24 jogadores, eles vão sortear entre os qualifiers online 24 jogadores e... Vão fazer aquele torneio de habilidade pura. Habilidade pura, all-in ou fold. Pura. A valor do Platinum Pass, 30 mil doletas. Não pode ser. Eu não conheço ninguém que vai reclamar de puxar. Ninguém jamais ir para Barcelona jogar. Você tá de brincadeira comigo. Bora. Palavra do nosso Fichas.net e vamos para a segunda parte do Fábio Age. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PPPoker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Vamos falar um pouquinho a respeito do seu desinteresse por pôquer depois do time? Como é que você pega um cara que basicamente, e aí, porra, sem ofensa, e com carinho e amizade que tenho com você, quer dizer, o que você sabia fazer na vida era jogar pôquer. Sim.
É verdade. Tudo bem que o conhecimento do poker ele abre porta para um monte de coisa, mas o que você sabia era fazer isso e de repente você não está mais interessado por poker. E aí? Na verdade, eu tenho a impressão de que eu vivi muito intensamente esses anos anteriores, né? Eu vivi o poker muito intensamente, tanto no sentido de volume, quanto no sentido dos próprios ambientes. Por exemplo, quando eu não estava jogando horas e horas por dia, que é a rotina de qualquer jogador profissional, eu estava viajando. Mas para quê? Para jogar poker, né? Assim. Então, as minhas viagens eram para jogar poker, os meus jantares eram com amigos do poker, minhas festas eram com pessoas, eventos de poker, né? Então, eu acho que de alguma forma eu fiquei um pouco saturado e isso me fez criar uma certa repulsa por um tempo. Tentei fazer outros negócios, né? Não sei se você sabe, mas eu tive um clube de pôquer em Florianópolis. Não sei. Junto com o Thiago Napoleão, que você também conhece, e com o Fernando Ferrari, que foi meu amigo lá do começo, que me indicou o City Gold Team Pro, mas o clube também não deu certo. Então, eu passei um tempo um pouco que... fazendo essas outras coisas. Nunca abandonei o poker 100%, principalmente online. Sempre joguei, mas muito desinteressado, sabe? De uma maneira muito desinteressada e preguiçosa, eu diria assim. Jogar desinteressado é a fórmula do desastre? Quer dizer, na época do desinteresse, dava para irritar alguma coisa ou o ferro era garantido? Ou andava de lado ali? É a fórmula do desastre, com certeza. É óbvio que dá para você ganhar uma coisa, dá para você andar num cenário ok, dá para você ficar andando de lado, mas é óbvio que isso vai travar a sua evolução como jogador, isso vai travar muitos resultados melhores que você poderia ter. Tudo, com certeza, é tudo para dar. É uma coisa que eu me arrependo muito de ter feito e que hoje eu brigo todos os dias comigo mesmo para fazer diferente, quando eu sento para estudar e jogar. Se eu tô com uma postura corporal um pouquinho diferente, já me cobro para melhorar, sabe? Para colocar me colocar de uma maneira correta e tentar focar o máximo possível, né? Mas você descreveu bem, a fórmula do desastre. Eiji, e aí o seguinte, você tá sem gás no poker, fomos pro clube, não deu certo, fomos pro time, o time meio que desandou ali, como você disse, por diferentes interesses dos jogadores, pelo menos naquele momento. Como é que volta esse tsunami? O seguinte, preciso jogar, como é que foi? Eu voltei quando eu me toquei daquilo que você mesmo falou, né? Eu só sei jogar poker, né? Quando eu não consegui, tentei outras áreas e não tive o sucesso que eu queria, tá certo que foram pequenas experiências, mas já mostraram algumas coisas, eu percebi que eu precisava voltar. Eu considero que eu tô num estágio ainda de início dessa volta, então eu acabei de quebrar uma barreira, que é essa barreira do desgosto em tá jogando, né? Do desinteresse, né? Eu acho que é essencial você estar curtindo e estar se divertindo enquanto você está jogando. Eu acho que é primordial, porque a rotina por si só já é desgastante, as pancadas que você toma já são desgastantes, as traves que você bate já são desgastantes o suficiente. Então, se você não estiver se divertindo, vai ser muito fácil você perder o foco e você perder a motivação, sabe? Nesse ponto, a geração que está vindo foi muito importante. Esse contato que eu voltei a ter com a galera que está meio que começando a jogar foi muito importante para eles me lembrarem a sensação que eu tinha há 10 anos atrás, né? De estar descobrindo tudo de novo, quando eu estava começando a entender as coisas, a aprender, eu estou redescobrindo esse sentimento. Então é muito importante, sim, para minha volta. Uma parte do desinteresse pelo poker veio da dificuldade do field, quer dizer, do endurecimento do field, da mudança de conceito, quer dizer, houve alguma parte disso que foi dificuldade de adaptação nas coisas novas que vinham chegando ou não? Eu acho que na época eu não percebi isso, mas provavelmente isso tem alguma influência, sim. É óbvio que é muito difícil você enjoar de uma coisa que você está ganhando sempre, assim, né? Principalmente ganhando dinheiro diretamente, né? Eu não sei, sabe? Eu acho que é possível que ainda ganhando sempre, quer dizer, existem questionamentos ali. A gente, às vezes, é jogadores de pôquer fazendo questionamentos, quer dizer, o Mike Timex McDonald, por exemplo, anunciou a aposentadoria no auge. Junto com ele, Vanessa Selbst, quer dizer, muita gente maravilhosa do pôquer, estava no auge da carreira quando desencanou e falou, não quero isso, quero
sei lá, a turma às vezes entra numas paranoias de fazer alguma coisa que é contribuir mais com a sociedade, os negócios, umas maluquices. Quer dizer, então, não sei, se você me permite questionar, não necessariamente, né? Às vezes, mesmo ganhando, é possível desinteressar. Eu concordo com você. É improvável que eu simplesmente tenha enjoado de alguma coisa que eu esteja ganhando por muito tempo, principalmente dinheiro. É possível, mas é improvável. Então, é uma coisa, eu posso não ter visto na época. Talvez, inclusive, o desinteresse tenha me feito... tenha dificultado ainda mais esse momento em que o field estava... minha preparação para enfrentar esse field que estava cada vez mais duro, né? Uhum, porque uma coisa que eu sempre me orgulhei é de estar sempre muito bem preparado para enfrentar os limites que eu estava jogando, e nunca me importei em refazer a minha grade de torneios, sabe? Em tirar torneios por achar que está muito difícil, adicionar torneios por me sentir preparado. Então, talvez isso com certeza tenha algum impacto, sim. Perfeito. E aí tem uma volta, quer dizer, de repente o Age vira e fala o seguinte, cara, o negócio não é o clube, o negócio não é administrar time, o negócio é jogar. Foi isso? Quer dizer, essa que foi a parada? Sim. E aí você voltou como? Bateu na porta do samba, voltou para jogar por conta? Quer dizer, como é que foi o plano de vou voltar? Aliás, se você me permite o seguinte, eu vou indo um pouquinho antes. Vamos falar um pouquinho a respeito da preparação de mindset, quer dizer, você com a Eli discutindo em casa, eu acho que eu deveria voltar, mas não sei, tô meio desanimado e tal. Como que forma essa onda para transformar ela numa ondona que dá para surfar? A Eli sempre me viu como um jogador de pôquer, assim. Eu tenho essa impressão, pelo menos, né? Inclusive, a Eli me ajudava muito no clube, né? Nesse ponto, o pôquer sempre, por mais que eu tivesse... entre aspas, abandonado, ele sempre teve ali como um backup, né? Se tudo der errado, a gente volta. Se tudo der errado, uma possibilidade, exatamente. Então, isso nunca fugiu do horizonte dela, e quando as coisas... E talvez ela tenha sido uma das maiores motivadoras para minha volta, sim, porque enquanto eu estava pensando no que fazer, ela insistia o quanto ela se orgulhava dos meus resultados no poker, o quanto ela achava que eu era bom, dava exemplos de como ela já estava trabalhando no Step Team, dava exemplos dos jogadores que ela estava convivendo, do quanto eles estavam estudando e tudo mais. Então, ela com certeza foi importante para me fazer voltar. Perfeito. E aí o seguinte, a partir do momento que está resolvido, eu vou voltar, como é que foi? Eu vou voltar para um time, eu vou voltar sozinho, vou bater na porta do samba, como é que foi o ato da volta pro poker? Quer dizer, ele foi acontecer naturalmente ou ele foi, cara, pronto, a partir de agora eu vou voltar, voltei a ser jogador? É uma história até um pouquinho longa, porque eu voltei sem muita confiança, né? Temos tempo, tá? Tá bom, beleza. O PokerCast é nosso, temos tempo, estamos em casa. Eu voltei sem muita confiança e comecei a jogar sitting goals de micro stakes. Joguei sitting goals de $1 e $2 e tudo mais. Inclusive, acabei até ganhando uma estrela de diamante no Sharkscope pelo meu desempenho no sitting goals de $1. Era spin goal ou era sit and go mesmo? Sitting goal mesmo, goal mesmo. Sim. Acho que o Shark nem traqueia spin and goal, né? Joguei um pouco de spin and goal também, mas eu grindei basicamente sitting goals, uma área que tô dentro da minha zona de conforto, né? Então, sem grandes problemas. Até que um dia eu fui convidado para fazer parte de um projeto que infelizmente já acabou, mas que era muito, muito bacana e foi muito importante, que foi o time Elefante, do Gordinho 90, Colorado All e Anão 19. 3 caras sensacionais, que tiveram uma ideia de fazer um staking totalmente diferente, um projeto totalmente diferente, com um modelo ético muito forte e bem estabelecido. Posso contar uma passagem? Cara, pode contar todas as passagens. Aliás, eu quero saber desse time, porque nada mais legal do que a gente ouvir falar de um projeto que a gente nunca tinha nem ouvido falar. Porque infelizmente quando ele estava, antes de alcançar a notoriedade, ele fechou, né? Mas só contando uma passagem assim para exemplificar o que era o ambiente desse time. Numa das primeiras aulas, eu fiz uma piadinha sem graça, homofóbica, e o Gordinho me chamou em privado e falou que ele não vai aceitar que aquele tipo de
não vai aceitar esse tipo de toxicidade no ambiente de trabalho que ele está construindo, sabe? Então as preocupações ali eram de verdade, de construir um ambiente realmente bom, saudável, né? E com base nessa ética forte que eu estava comentando. E aí o elefante morreu. Infelizmente não deu certo. Mas como projeto era sensacional. E pós-elefante, o que vem? Aí vem o convite do meu amigo Ratito BR, que estava jogando pro samba já há algum tempo. Eu também conheço o Kelvin desde o início dele, né? Claro. Então, acabei aceitando o convite do Ratito, que estava montando o Samba Rock, um projeto dentro do samba. Estou jogando para eles até hoje. Foi dentro do Samba Rock que eu tenho aulas com o Ratito, o Gremistinha, você conhece também, né? O Alan Sheik e o Tom. Que eu redescobri, que eu conheci essa galera que está começando e que me ajudaram a redescobrir essa coisa lá, que era esse sentimento que eu tive lá no começo, né? Há 10 anos atrás, quando eu estava começando a jogar poker. Eiji, os aplicativos te dão um boost, quer dizer, te mostram o seguinte: tem uma área nova aqui no poker que eu preciso começar a estudar e isso faz parte do crescimento do amor pelo jogo, da volta a volta ao início do namoro? Sim. Não que sejam grandes novidades, assim, já faz um tempo que a gente estuda a partir deles, né? Mas com certeza muito bom ter acesso a esses solvers e tal. Mesmo no nosso atual ABI, por exemplo, a gente tem eles mais como uma referência para entender o funcionamento, a mecânica do funcionamento do poker em si, do que como respostas definitivas, né? De como jogar as mãos e tudo mais. E quando você entra no samba, você entra com uma meninada muito mais nova que você? Quer dizer, os caras que entram no time. Você pegou o time, o Samba Rock, no começo do time, foi isso? Eu acho que sim, não tenho certeza, mas a galera que eu convivo entrou mais ou menos na época que eu. Então, provavelmente, a gente estava no início, um pouco no início. Já vai ser o quê? Vai fazer um ano. E, naturalmente, você é um jogador um pouco mais velho do que a média do time, provavelmente, eu imagino. Sou. Provavelmente eu sou o mais velho dos jogadores ali, talvez um dos, né? Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem de ser o jogador mais velho do time? Quer dizer, onde que você ganha da meninada que você fala o seguinte: aqui não, filhão. E onde que você acha que os meninos têm vantagem em cima de você? Gui, eu acho que por ter já uma vida mais ou menos estruturada, no sentido de ser casado e também a experiência que eu tenho, eu volumo muito. É muito difícil alguém conseguir fazer mais volume que eu dentro do time. E eu contribuo muito com a experiência que eu tive com as coisas em volta do poker, né? Então, tipo assim, a galera tá começando a passar pela primeira down swing, pela primeira up swing. Tudo isso já passei algumas vezes, já sei como lidar. Quer dizer, a gente sempre aprende coisas novas, né? Mas eu acho que consigo ajudar bastante, sabe? Nesse ponto. E desvantagens. Bom, parece que para mim é mais difícil abandonar alguns certos vícios, né? Algumas coisas que funcionavam muito bem há 5 anos atrás não funcionam mais. A galera parece que se adapta muito mais rápido e muito melhor. Então eu acho que a gente tem uma troca muito positiva para todos os lados ali, né? Perfeito. Me conta um negócio, Eiji. Com relação a fundamentos, eu às vezes fico com a sensação de que é difícil você ensinar fundamento para um jogador que está entrando num time. Quer dizer, sei lá, ensinar a matemática básica do poker e tal. Tem coisa que fica faltando na formação do jogador? Quer dizer, se ele entrar num time que ele não está totalmente pronto no que diz respeito a fundamento, dá para incluir o fundamento nesse aprendizado? Eu tenho uma impressão de que existem perfis de jogadores, sabe? Eu acho que existem jogadores que, por exemplo, existem jogadores que vão performar muito bem, mesmo sem esses fundamentos, porque, eu não sei, parece que eles conseguem ouvir bem e aplicar bem as coisas que eles aprendem empiricamente, sabe? Ou de aulas e vídeos, etc. Mas existe um perfil de jogadores mais teóricos e eu gosto muito de me relacionar com eles, que esses sim estão buscando sempre o desenvolvimento técnico em essência, né? Sempre otimizando, sempre tentando otimizar assim, as suas jogadas e tudo mais, tentar fazer sempre a melhor possível, não ficar satisfeito com a
com a jogada que tem EV positivo e ponto, não, procurando ir a fundo nisso. E eu acho que, pela minha experiência, esse segundo perfil tem maior chance de ter sucesso ao longo do tempo, né? Por mais tempo, sabe? Então, é nesse ponto que eu acho que esse fundamento matemático, teórico, por exemplo, faz diferença ainda. E quanto mais o jogador for atrás dessa fundamentação, com certeza maior a chance dele se dar bem ao longo do tempo. Eiji, aí você se encontra num momento que é o seguinte, eu já tentei ter meu time, não foi exatamente o que eu queria, eu abri o clube de pôquer, não foi exatamente o que eu queria, eu já fui manager de um time, passou esse momento, e agora você é uma parte essencial do pôquer, mas é um cara que é o carregador de piano, né? Quer dizer, o cara que efetivamente é o trabalhador, o cara que depende do grind dele, depende do acerto dele com o time para pagar as contas, para suprir, claro que aí ele trabalha, né? Ela vai ajudar, mas no final das contas o seu lucro é o que te faz viver do pôquer. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa função, já que eu falo muito com o dono de time, e é difícil a gente pegar com um cara que é um jogador de time e que joga por um percentual que normalmente não é um percentual enorme, por outro lado não entra com risco, né? Me conta um pouquinho a respeito dessa relação profissional, quer dizer, como é que é viver do próprio jogo sem jogar por conta? Sim, claro. Gui, eu acho que o ideal para o jogador, para ele se desenvolver plenamente como pessoa e como jogador, é jogar por conta sempre. Inclusive, eu acho que a grande maioria dos jogadores que estão jogando por time, eles têm leaks, principalmente em questões como construção da própria reta, que é uma parte essencial, né, do sucesso que você possa ter e tal. Mas existem vantagens de jogar para time que não podem ser desprezadas, né? Principalmente um time bom, como é um time forte, como que eu estou fazendo parte agora. O meu momento, eu acho que exige muito isso, né? Primeiro, eu estava precisando de uma recolocação no sentido de revisar reaprender a jogar, entre aspas, né? Não é bem reaprender, mas me readaptar, né, ao poker atual, que é uma coisa que eu perdi nos últimos anos. Precisava reaprender a estudar também, que é uma parte essencial mesmo, assim. Acho que muita gente ainda, por mais que a gente fale, e toda vez que eu falo soa um pouco vazio, né? Ou toda vez que eu ouço soa um pouco vazio, mas o estudo faz parte de uma maneira muito essencial no cotidiano do jogador de pôquer. E eu precisava principalmente encontrar colegas, e eu não sabia disso, descobri atuando, que eu precisava encontrar colegas que me mostrassem como pode ser divertido, como tem que ser divertido e como tem que ser, como você tem que estar feliz em estar jogando, né? Em estar passando aquelas horas, em estar desempenhando. E, tipo, isso também é uma parte assim que eu considero importante para a minha performance ser a melhor. Então, a gente faz um acordo. Eu acho que a essência do acordo é justa demais, assim. Eles vão ficar com uma parte dos meus lucros, mas estão me dando muitas coisas em troca, né? Que vão além do dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa... O dinheiro é tipo, sei lá, é uma coisa que você pega só e... Mas tudo isso que eles estão me dando é um fomento que acho que vale mais do que o dinheiro, sabe? Que bacana. Eiji, e você falou o seguinte, eu acho que todo jogador deve jogar por conta, porque ele vai aprender a construir a reta, vai aprender a fazer a se virar sozinho, né? Na verdade. Agora, é difícil, né, cara? Um cara que tá dentro de uma estrutura e tal, de repente ele vira e fala, vou sair, vou jogar por conta. Se você fosse falar para um menino que tá num time jogando há 5, 6, 7 anos num time, virar e falar, cara, que horas que um menino escolheria para falar o seguinte, tá na hora de eu dar um tiro por conta, nem que seja temporário, para depois eu voltar? Essa é uma resposta que é muito perigosa, né? Porque eu não quero ser responsável pela aventura de ninguém, né? Pelo ferro alheio. Porque quando eu falo que eu acho que o jogador deveria jogar por conta para ele desenvolver plenamente
tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né, como jogador, eu estou falando num ponto de vista muito mais filosófico, né? E eu entendo que os desafios que a gente enfrenta diariamente, eles tendem a, muitas vezes, colocar barreiras que são difíceis de você enfrentar sozinho, né? Eu imagino um cenário perfeito em que eu tenho uma boa network, eu tenha boas ferramentas de estudo e eu tenha um bom bankroll. Poxa, não tem motivo nenhum, então, para não estar jogando por conta, né? Dessa forma, com certeza, você vai alcançar a plenitude do seu desenvolvimento, né? Perfeito. Jogar num time feito é o samba, quer dizer, feito é uma das pernas do samba, o samba rock. É mais ou menos vamos falar um pouquinho de local de trabalho, de workplace ali, para usar um anglicanismo que eu tento evitar essas expressões empresariais em inglês, mas eu acho que tem hora que não dá. O espaço de trabalho, ele é mais ou menos um espaço Google, quer dizer, ele tem uma liberdade ali, porque, poxa, você foi dono de time, você foi aposentado de pôquer cuidando de clube e tal, eu imagino que enfrentar é melhor do que trabalhar no escritório no que diz respeito a fazer seus próprios horários, a essas coisas, ou não? Ou você tem as demandas que você teria trabalhando no escritório normal de trabalho? Não, nem de perto são as mesmas demandas. Existe uma cobrança, eu não sinto nenhuma cobrança direta, mas é porque eu acho que tudo que, para mim, é muito natural entregar o que deve ser a cobrança deles, né? Eu imagino qual deve ser uma cobrança de um investidor no jogador, né? Eu exijo que ele faça X jogos por mês, eu exijo que ele participe de X aulas, eu exijo que ele, participe das discussões, envie mãos para a gente discutir, enfim. Então, para mim é muito natural, já todas essas demandas já são muito naturais, e não existe nenhuma cobrança além dessas, né? Essa naturalidade vem de toda essa carreira, né? Sim. Eu não me vejo sendo um profissional de jogador de pôquer fazendo, sei lá, 300 jogos por mês. Eu não me vejo, né? Eu sei que tem gente que faz, mas eu não me vejo fazendo isso. Se eu sou jogador profissional de pôquer, eu vou fazer, minha meta vai ser sempre fazer muito mais que isso, 800, 1000, né? Então, nesse sentido, para mim é muito natural cumprir com as exigências de um time. Perfeito. Se o Age quisesse tirar férias, porra, eu resolvi que eu vou viajar com a Elisângela e vou ficar um mês com ela fora. É fácil, quer dizer, você liga pro chefe e fala, ô chefe, ó, tô saindo, vou para outra praia, já que você já mora na praia. Putz, a praia aqui é linda, hein, Gui? Você tem que vir, a praia do Campeche. O pessoal de Florianópolis sabe disso, né? Sabe do que eu tô falando, quem visita Florianópolis sabe. Devo a visita e pagarei. Cara, venha, você é convidado. Bom, eu imagino que não tenha problemas, até porque até porque é uma coisa que você pode compensar de uma outra forma, né, a sua ausência, mas tem que ver, hein, cara, um mês eu acho que é muita coisa, não precisa perder um mês para descansar. Você acha que se você parar um mês de jogar, o retorno vai ser difícil? Quer dizer, vai enferrujar e tem parte técnica que fica defasada em um mês, julgando os stakes que você joga? Eu acho que a parte que mais mais atrapalha é a parte do grind mesmo, do processo de grind, né? Eu sei que assim, até você viajar para jogar um torneio live já dá uma quebrada na sua rotina, você já volta um pouco mais cansado, um pouco menos focado, até você retomar o ritmo, é nessa parte que atrapalha mais, que atrapalharia mais. Não é técnico, é ritmo de jogo. Sim, cara, ritmo de jogo, né? Eu só fui entender o que os comentaristas querem dizer no futebol com ritmo de jogo jogando pôquer, né, cara? É impressionante como esse conceito é aplicável. Basta ligar nos jogos do Galo, o Galo tá dando ótimos exemplos do que é não ter ritmo de jogo, né? Esse começo desastroso de 2020. Será que o Luan tá passando por isso também? Pois Menino Luan, então... Exatamente, vai saber. Eu sei que é um notório corintiano, né, Ed? Ed, me conta um negócio. Com relação à live, eu imagino que você falou o seguinte: eu não pego live, eu não quero live, mas se hoje você quisesse dar uma grindada de live, a negociação com o Samba seria absolutamente tranquila. Eu imagino que sim, não vejo nenhum empecilho, sim, a não ser que seja, sei lá, tem alguma série muito importante online rolando. Tirando isso, acho que
não vejo nenhum empecilho. E você, como jogador do time, o Samba acabou de participar de uma grande fusão, né? Quer dizer, o Resenha, que eram 3 grandes jogadores, que inclusive os 3 passaram aqui pelo PokerCast, Padilha, que fiz ao vivo lá em São Paulo, o João Fera e o Pitão, que já passou mais de uma vez aqui pelo PokerCast, se juntou ao Samba. Te alegra essa notícia? Sim. Eu não tenho um impacto muito grande no meu cotidiano ali dentro do Samba Rock, mas a presença o Padilha, por exemplo, é um cara que eu sempre quis trabalhar, né? Também é um cara que começou lá atrás com a gente, né? O Pitão também, né? Começou lá, o Pitão também é dessas antigas. Sim. Não que o João não seja também, né? Que o João tava lá no comecinho também, lá no... Putz, cara, o João também tava, porque a gente era concorrente, né? Eles eram do Steel Team, olha só. E o Padilha era do Akari Team, né? Sim. O João... enfim... No fim das contas, fala, você ia falar do João? Eu acho que o João passou pelo Akari Team também, né? Se bem me lembro da entrevista. Ele passa pelo Akari Team e depois vai. Eu acho que sim, Isso. Olha só. Então, enfim, são 3 caras das antigas, assim, e eu tinha essa vontade de trabalhar com eles, especialmente o Padilha, né? Que já tem essa vontade há muitos anos, mas nesse momento ainda não tem um impacto muito grande sobre o Samba Rock, não que eu tenha percebido, né? Existe uma perspectiva de mudança de perna do samba? Quer dizer, quando você está no Samba Rock, existe a perspectiva de você mudar para outro time ou a intenção é crescer dentro do próprio time que você está? Existe a perspectiva de você ir para o principal, né? A galera, o objetivo do pessoal, dos meus colegas, é sempre subir para o time principal, né? Entendi. Eu, como tenho uma relação muito boa com os meus instrutores e até de gratidão, assim, não vislumbro muito, assim, né? Eu quero mais que o retorno seja ali dentro do Samba Rock mesmo, sabe? Que legal. Bacana demais. Eiji, vamos contar uma história, cara. Eu fui lá, obviamente, fui dar aquela investigada PokerCast na vida do entrevistado e tropecei num vídeo de você fazendo uma aposta com o Cássio Pac pra comer alface, velho. Eu não sei se eu Caramba, onde é que você achou isso, velho? Tá no YouTube, se quiser te mando o link. Nossa, depois eu preciso ver esse link. Cara, o link é uma discussão entre você e ele, quem vai ser pago pra comer alface. Não que fosse um grande dinheiro, se não me engano era R$10 ali, ou 50 prata, não sei. Mas me conta o que é isso, velho. Como assim precisa ser pago pra comer alface? Eu obviamente não lembro disso, né? Deve fazer muitos anos, mas o que eu sei é que o Cássio, ele é muito chato pra comida, cara. Ele não come. Tipo assim, o almoço dele, na época, era tipo assim, arroz e frango grelhado, assim, talvez um purê de batata. Ele não gosta de nada, de salada, de molho. Pelo que eu lembre, ele era muito chato pra comer. Então eu aposto que deve ter alguma coisa a ver com isso. Mas faz muitos anos, caramba, eu preciso desse link sim, por favor. Pode deixar, eu vou localizar isso. Mas se não me engano, tá até num canal antigo seu no YouTube. Eu vou conferir isso. Certamente também o nosso ouvinte do PokerCast vai achar isso aí e vai mandar pra gente. Eu preciso bloquear agora, então, antes de você publicar. E pra gente encerrar o seguinte, o nick era Sakuraba, e eu me referi a você em alguma das entrevistas como Sakuraba, e eu, obviamente, achei que Sakuraba era uma homenagem ao cara do início do MMA, tinha um lutador cujo nome era Sakuraba, e não é exatamente isso. Eu queria que você contasse quais são os seus nicks e origens dos nicks. Bom, meu nick no PS é BinWage. O nick no Instinto Full Tilt era Sakuraba84, porque é o sobrenome da minha mãe. Eu tenho um tio que dizia que a família Sakuraba não é muito grande, então o Sakurabão, o matador de Grace, provavelmente é um primo nosso em algum nível, sabe? Então ele tinha esse orgulho, ele se gabava por ser Sakuraba. Mas o nick era em homenagem à minha mãe, não tem nada a ver com o matador de Grace, né? Com o lutador. Mas enfim, a gente tem algum nível de parentesco aí, eu não sei qual. Bacana demais, bacana demais. Eiji, cara, que prazer, velho, te receber uma lenda do poker nacional e, bicho, sucesso total, que satisfação, que prazer te receber para essa conversa, para esse casal maravilhoso que eu tenho certeza que ele tá cuidando da parte administrativa, mas se sentasse para jogar não ia ser diferente de todos os casais, ia matar o marido no jogo. Né? Sempre. A história entre nós dois é sempre essa. Ela sempre ganha. Certamente. E, cara, que prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção no sábado.
Cara, eu que agradeço demais o convite, espero que a galera tenha curtido a conversa. Posso mandar uns abraços aí, só pra... Porra, tá, o microfone é seu. Eu vou mandar um abraço para o pessoal do Samba Rock, que estuda comigo todos os dias, e todos os dias mesmo. Mandar para os instrutores especialmente, pela chance, pelo convite, pela chance que estão me dando. E para a galera do futebol, do pôquer, que é a pelada que eu jogo ali toda terça-feira. Então eu fiquei registrado esse abraço. E um beijo para Eli, né, que ela vai ouvir isso com certeza. Meu amor, te amo. Gui, brigadão pelo convite, cara. Fiquei muito honrado, viu? Cara, que satisfação, que prazer. Se você me permite, ainda vou contar uma última história, hein? Naquela ida nossa para Curitiba, em 2010, a gente está jogando um BSOP em Curitiba e nós fomos, a galera do Sit and Go Team Pro, com o time do Forbet, uma parte do time do Forbet, para a Ópera de Arame. Nós fomos recebidos por vocês do Sit and Go Team Pro, que nos levaram para conhecer a cidade de Curitiba. Os caras que eram locais levaram a todos nós. E aí veio passando um cidadão curitibano. E eu pedi pra ele, pô, você podia tirar uma foto aqui pra gente? E ele, sem diminuir a velocidade, ele olhou pra gente e falou assim, não. E continuou andando. E enquanto ele andava, eu ainda gritei, falei assim, então volta aqui que a gente quer tirar uma foto sua. Ele nem olhou pra trás pra rir. Nós voltamos pro salão do BSOP, contamos essa história pra todo mundo riu pra caramba, menos a galera de Curitiba, que respondia o seguinte, bem-vindo a Curitiba, porra, aqui é assim. É exatamente assim, cara. Enfim, grandes momentos, grandes lembranças daquele prêmio Flop que nós passamos lá. Prêmio Flop, exatamente. Exatamente, ficamos lá uma semana na bebedeira e num grind maluco. Eu concorri naquele prêmio Flop, perdi pro Sage, que é curitibano, e eu era grande fã do Sage. Pra eu conseguir ficar amigo desse cara, foram muitas rodinhas que ele fechou pra entrar, sabe? Bem o estilo curitibano. Conheço bem essa fama dos curitibanos. Um abraço para os meus amigos de Curitiba, Santiga, que é o único não curitibano dessa turma, Sage, Andrei. Beijo para vocês aí, para a galera toda. Cara, Curitiba é cidade essencial na formação do pôquer nacional, não canso de falar isso. Celeiro de estrelas. Fábio, que satisfação, que prazer, cara. Beijo para você, obrigado por contar essa história inteira, uma história que eu acho que é incrível, porque é a do cara que joga pro time, né? O jogador, né? O carregador de piano. Legal demais, cara. Que prazer e que história rica e incrível. Obrigado. Valeu, Gui. Brigadão pelo convite de novo. Um abraço aí. Valeu. Que homem, hein, senhor? Que homem, cara. Que cara legal, que figura lenda viva do poker. Figura carismática, igual você falou, ele não tá na vitrine, na ponta da vitrine hoje, mas ele é daquele cara que todo mundo tem carinho. Todo mundo que conviveu com ele um período de tempo que seja, tem carinho com ele, que ele é um cara sensacional. Saudade, senhor. Bem puxado. Belíssima entrevista. Que homem! Que homem! Bora pra tweets? Bora pro tweets, Lanza. Cara, o Phil Golfond deu uma tweetada que foi maravilhosa. Um cara chamado Ted Charrett falou o seguinte, o Phil era um bom jogador de PLO 10 anos atrás. Um dia você dorme no jogo e acorda obsoleto. Eu acho que você devia ficar lá no Bob's Room, aquela salinha do Belágio, que eles jogam caro. O Phil Golford respondeu o seguinte, você tá errado, eu nunca fui bem no Bob's Room também, não. Se essa é a questão, Houston will have a problem. O cara manter o bom humor no ferro, né? A gente é bom nisso, inclusive. Né? Bart Hanson falou o seguinte, se sempre que você dá um value bet no River, você toma call, tenha certeza que você não está dando value bet caro o suficiente. Cara, maravilhoso, né, cara? Você está perdendo valor, é isso? Exatamente, a frase é perfeita, cara. Fedor Rose fez um tweet interessante. Ele falou, quando eu olho para os meus resultados de pôquer, é fácil esquecer quanta energia e tempo eu gastei tentando botar meu jogo do jeito que eu coloquei. Se você olhar para o meu jogo quando eu era 18, comparando com o jogo que eu tinha quando eu tinha 23, eu gastei cada minuto do meu dia nesses 5 anos tentando melhorar meu jogo. Não à toa ele virou Fedor Rose, né, Lanza? Exatamente. Não existe milagre, né, senhor? Não existe trabalho. Não existe milagre, ainda mais para um monstro igual aquele. E por último, a tuitada do Areia Guiar não podia ser diferente. Quem expulsou o São Bernardo do campo, juiz de fora. Meu Deus, que mito. Que homem. Ai, ai. Cara, redes sociais, temos e-mail hoje. Temos e-mail, cara, o e-mail foi legal demais, do Márcio Alves. Eu selecionei por parte, foi um e-mailzão, ele já tinha mandado um,
E ele falou, cara, já que vocês curtiram o meu e-mail, eu vou contar melhor minha história pra vocês. Queria falar com vocês o tanto que o PokerCast foi importante na minha vida nesses meses. Eu vinha de momentos difíceis, um término de relacionamento e tal. Um dia vi minhas filhas brincando com um baralho velho e uns feijões, ensinei elas a jogar pôquer e voltou minha paixão pelo pôquer. Comecei a jogar com elas, brincar com elas, fui procurar os antigos PokerCast, que me traziam lembranças dos meus primeiros contatos do pôquer, descobri que vocês estavam na ativa. E, além disso, ainda descobri a meditação através do PokerCast. Para resumir, o PokerCast me tirou da minha depressão, me ajudou com um novo relacionamento na minha vida, voltou a me fazer me relacionar de perto com minhas filhas, porque a cabeça ficou ótima. E, obrigado a vocês, considero que somos amigos. Cara, que homem, né, velho? Que satisfação. Eu respondi para ele falando o seguinte, velho, se isso é a função, né, cara? Isso nada pode ser... O PokerCast não pode dar nada melhor pra gente do que a alegria do ouvinte, o sorriso do ouvinte, né? E como imaginar que poderia fazer um bem desse, né? Sim. A gente tá aqui tentando fazer um trabalho que seja, ao mesmo tempo, tem todo o cunho jornalístico, de todas as notícias, das curiosidades dos nossos entrevistados, o que eles podem passar de experiência, a nossa própria experiência, isso levando para um lado com uma pegada de diversão, que foi de uma forma leve, e que bacana que isso toca, às vezes, as pessoas de uma forma que possa ajudá-las ainda mais do que simplesmente no pôquer. Porque é isso, né? O pôquer é muito mais do que um jogo. Sem dúvida nenhuma. Um grande abraço ao Mantos Black Moon, Celso Fernandes. Celso Fernandes. Aquela postada malandra marota, toda semana, né? Ele é fenômeno. A conta tá sempre regulada. Quem posta toda semana, a gente até nem cita toda semana não, mas merece a citação com muito carinho, velho. Aproveitar também para citar o Thiago Conservani, que falou que um dia quer ser citado no PokerCast. Ele é nojento, peito, né? Velho, que nojento. peito dele, né? É nojento. E aí eu falei o seguinte, ó, aproveita que eu tô com a pauta aberta aqui na minha frente. Aí já veio aquela porrada de pedido. Então, citado de regulada de conta: Bruno Galão Schiavone, Veneno Nando, Rendel, Negrelo Neto, o Aloysio de Pará de Minas e o Bruno Machado. É nojo também. É isso que tá vendo? Os senhores não respeitam os ferros dos coleguinhas. Exatamente. É simples nem assim. os ferros dos podcasts. Não respeitam. Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem poker. O Super Poker está na aba de clubes, temos a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker. Assine já. Mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil. Dica cultural. Lanzinha, minha dica cultural vai reta o seguinte, é uma dica que é tipo as suas, o cara gasta 30 horas da vida dele pra ver. Eu tô indicando o seguinte, a obra inteira do diretor de cinema Kevin Smith. Kevin Smith mudou o cinema fazendo em 1994, se não me engano, o primeiro filme O Balconista. O Balconista 1. Ele gastou $27 mil para fazer esse filme. Esse filme é uma obra de arte, é engraçadíssimo. Qualquer pessoa que viveu os anos 90 vai se divertir horrores. E a obra dele, inteira é sensacional, não? A obra dele, cara, tem grandes momentos da obra dele. Tem grandes momentos. É porque chegou num ponto lá na frente que ele deu uma perdida. Mas, cara, Dogma, o Império do Besterol contra-ataca, que chama Jay and Silent Bob Strikes Back, Barrados no Shopping, Procurando o M, O Balconista 2, que na minha opinião é o melhor filme de todos. Então fica a dica desse cara que eu sou fã demais. Império do Besterol Contra-Ataque, eu vi, by the way. É muito bom, né? Muito inclusive. Aproveito para dar duas rapidinhas dicas aqui. Uma é o livro Vidas Corridas, para quem corre, é do Sérgio Xavier Filho, que escreveu Operação Portuga. Vidas Corridas, para quem corre. Para quem corre, e quando eu li, eu falei, Vidas Corridas seria o nosso ritmo de vida. Mas é sobre... É um livro sobre grandes executivos que contam as histórias de suas maratonas. Então, esse é para quem corre mesmo. Se você não corre, não vai ter a menor graça. E passou por Belo Horizonte uma exposição do artista Man Ray, dadaísta e surrealista. Ele é um fotógrafo que faz um monte de arte. Fica a dica, eu não sei para onde que ela vai daqui de Belo Horizonte, mas se passar pela sua cidade, não perca. Após esse banho de cultura maravilhosa do senhor Guilherme Calil, que homem, que banho de cultura diferenciado, né? Nós vamos para a nossa velha dica de série. Aí sim. E por incrível que pareça, maratonei mais 10 horas essa última semana de uma série nova. Agora eu tô tentando trazer coisas novas. A série chama The Order. Ela Netflix, paga nós Netflix pra variar. Então, o que falar? Uma série que seria uma nota 7 em 10 aproximadamente. Aviso quem gosta, pra variar, de lobisomens, vampiros,
Sociedades secretas e etc. Que treta aí. Pra quem gosta desse universo, vale a pena assistir The Order. Eu gostei. Como é que chama a série? The Order. São ali 10 episódios, 45 minutos, ali 9 horinhas, mais ou menos. Bem produzida, original Netflix. Tem, não vou falar que são easter eggs, mas tem algumas referências à história de coisas do mundo que, se a galera ver, eu gostaria depois que me cutucasse aqui pra falar, eu vi. Eu descobri umas 6 ou 7 referências históricas, tipo, enfiada no meio da série, sem contexto ali. Falo, uai, mas isso aí não era pra estar aqui. Então, pra quem gosta todo esse lado de simbolismo religioso, mágico, etc., satanismos e coisas mais, The Order. Lanza, eu vou assistir Modern Love no carnaval. Ouvi o Decréptus indicando, o João do Decréptus indicando, é um cara que eu admiro muito a cultura, o transbordar de cultura dele, para usar a sua expressão. E vou assistir esse carnaval. É boa? Não vi. Puta, eu achei a série que você não viu. Não, eu não vi várias séries. Até porque hoje em dia o ritmo de criação de séries é uma coisa tão absurda. Porque agora nós temos Amazon Prime, que eu tô assinando a Amazon Prime, que tem ali boas séries, Netflix, e está chegando Disney Plus, que vai vir com as séries Marvel, quer dizer... os caras falam, Lanza, como que você consegue... Não, gente, eu trabalho muito. Ele trabalha muito. Ele trabalha muito, cria 3 filhos. Exato. Só que isso é uma opção. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu estou cansado de notícia triste, eu não vejo mais jornal na parte da manhã. Por exemplo. Então eu pego o café e eu já paro a série, eu dou pause e vou dormir. Eu acordo de manhã e acabo de ver, eu vejo mais meia horinha. Na hora do almoço, eu vou lá, o Galo não tá valendo a pena ver noticiário esportivo, eu vejo mais um capítulozinho. Na hora que eu vi 3 no dia. E por aí vai. @Gui Calil e @LanzaMaia são os Twitters e Instagrams. Nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net, indique esse programa pra todo mundo que você conhece, baixe ele no telefone do seu irmãozinho e a edição... O telefone do seu irmãozinho é ótimo. A edição desse programa é do sensacional Vini Oliver, que pediu pra gente entregar o programa até as 2 da tarde. São 1h50 de terça-feira. Vamos. Queria deixar um beijo pra Júlia, minha filha, que começou a faculdade ontem, fazendo publicidade e propaganda, falou que entrou lá e tinha uma área que a galera gravava podcast. Eu falei, pode fazer, pode ser estagiário do programa. Um grande abraço e até a próxima semana. Valeu. Lanza, cara, que evento, né? Um evento maravilhoso. O que sobrou das pessoas. Cric. Quer ajuda? Não, quero não. Por isso que eu tô pensando.